Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre chamas gêmeas e a noite escura da alma. Antes de eu começar a falar sobre o tema, quero pedir para vocês curtirem esse vídeo, compartilharem, tá? E no final deixar o seu comentário, porque eu gosto muito, é muito importante, tá? Então, assim, hoje a gente vai falar sobre a fase mais difícil. Deixa eu regular. A fase mais difícil da dinâmica das chamas gêmeas. Quando a gente conhece a nossa chama, que a gente começa a reconhecer o nosso complemento divino, nós começamos a acessar a quinta dimensão, né? E é aquela sensação maravilhosa, né? De se sentir em casa, de se reconectar, enfim, entender que toda aquela falta que a gente sentia na infância, aquele vazio, né? Que muita gente tem, que todos nós temos, de olhar para o céu e sentir falta de alguém, sentir que falta alguém, que falta algo em nós. Aquilo tudo, mesmo que inconscientemente, aquilo tudo começa a deixar de existir, né? E depois dessa reconexão, depois desse reconhecimento, mesmo que inconsciente, né? Os nossos inconscientes se reconhecem, mesmo que a mente não consiga entender. É uma delícia e você começa a se sentir em casa. Depois dessa fase, nós começamos a viver de uma forma intensificada, né? Reviver as memórias de outras existências, as memórias dos nossos outros egos. Então, quando nós entramos nesse processo, é um processo onde nós sentimos uma profunda dor e entramos num profundo sofrimento. E aí a primeira coisa, né, que a nossa mente consciente tenta é entender o que é aquilo que nós estamos sentindo no nosso corpo físico e no nosso corpo emocional. E ela associa essa dor profunda e esse sofrimento com a nossa chama. Só que a noite escura da alma nada tem a ver com a nossa chama, tá? O que acontece é que a nossa chama, ela tem um papel de gatilhar esse momento, né? Que nós temos que passar mesmo. Tudo está combinado, a gente sabe disso. Então, ela é um gatilho. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu passei pela minha noite escura da alma, quando eu passei pela noite escura da alma, foi no momento que a minha chama, ela me rejeitou pela primeira vez, né? Foi quando ela começou, foi quando eu me senti abandonada para que ela fosse viver um novo romance com uma outra pessoa kármica na vida dele. Nesse momento, a chama ativou, né, um gatilho de uma memória que nós tínhamos de uma outra vida, né? Nós começamos a reviver essa memória, porém, toda essa memória que nós começamos a vivenciar, que tem uma conexão com a nossa chama, ela não tem uma ligação apenas com a nossa chama. É como se fosse um efeito dominó. Quando a chama arma o gatilho, né? Dá o gatilho, não sei como é que fala, daquela memória que você tem com ela, de uma outra vida, de uma coisa que ficou gravada entre vocês, que às vezes não foi nem tão grave, mas
você revive aquilo com ela, todas aquelas memórias, né, similares ou no mesmo grau de intensidade ou, enfim, elas começam a se manifestarem no teu campo. E a tua mente consciente, ela não sabe o que é. Você só sabe que você está sentindo aquela profunda tristeza, aquela profunda... Você vai literalmente para o umbral, tá? Então você experimenta uma solidão profunda, uma dor profunda e a tua mente quer entender o quê? E a tua mente, a única explicação que a tua mente consciente tem é que foi a chama que te causou aquilo. Porque quando você lembra da tua chama, parece que ali está o ponto de referência das suas dores, né? Mas por quê? Porque ela é um espelho seu. Ela está espelhando aquilo para você. Mas não necessariamente as suas memórias têm conexão com ela, tá? E aí a gente começa a viver uma profunda dor. É quando nós nos saímos da quinta dimensão, onde nós estávamos vivenciando com a nossa chama, a quinta dimensão, nós baixamos para a quarta dimensão. Eu vou explicar para vocês. Se nós estamos num processo de ascensão para a quinta dimensão, bem na verdade é que nós já estamos na quinta. Porém, como que eu vou explicar isso para vocês? Nós já estamos conscientes na quarta dimensão. Então, se nós já estamos conscientes, quando nós estávamos, onde nós estávamos antes de encarnarmos, já era na quinta dimensão. Porém, nós tínhamos muitas coisas a ser curadas, então nós precisamos de novo voltar, descer para a quarta dimensão e encarnar na terceira para poder reviver essas memórias e exteriorizar através dos nossos corpos, dos mais sutis ao corpo físico, né? Então, quando a gente chega aqui, a gente reconecta com a nossa chama, nós lembramos dessa quinta dimensão que nós já estávamos antes, tá? Por quê? Porque nós já estamos conscientes na quarta dimensão. Nós não estamos adormecidos na quarta dimensão. E aí, nós começamos a experimentar a quarta dimensão aqui na terceira, umbral, tá? Então, quando a gente está vivendo a noite escura da alma, nós estamos fazendo um trabalho nós estamos assim, calma aí, deixa eu me achar porque eu não quero, as informações vão chegando e eu preciso organizar, então calma aí. A gente que está em processo de ascensionar, nós estamos vivendo 3 dimensões ao mesmo tempo, tá? Nós estamos oscilando, entrando em contato com 3 dimensões ao mesmo tempo. Terceira, quarta e quinta dimensão. Então, quando a gente conhece a nossa chama, a gente acessa a quinta dimensão e a gente se reconhece e logo após, nós descemos a quarta dimensão e experimentamos a noite escura da alma, que é a mesma coisa que se você tivesse desencarnado aqui e tivesse ido para a quarta dimensão. Você vai para o umbral. Então, você vive aqui na terceira o umbral, que muitas vezes o espiritismo e algumas religiões espiritualistas falam. E por que você vai para esse umbral que é dentro de você? Porque você está num processo acelerado de ascensão. Então, nós acordamos isso lá para acelerar, né? E, como eu já falei para vocês, é uma bênção isso estar acontecendo e a gente tem um corpo, porque no corpo, nosso inconsciente ele fica adormecido. Então, nós experimentamos as memórias, mas a nossa mente consciente ela não sabe. E você pensa que não, mas isso colabora para que você suporte a dor, tá? Então, você começa a experimentar nessa noite escura da alma, você começa a acessar as frequências dos seus egos
das memórias negativas dos seus egos de outras existências. E aquele misto vem. Como nós somos almas antigas, nós temos muitas experiências, nós carregamos muitas memórias. Nós curamos muitas memórias também, já curamos, mas carregamos ainda muitas memórias. E aí, o nosso corpo físico, ele foi preparado para suportar isso, tá? Então, nós experimentamos a quarta dimensão aqui na terceira dimensão também. A quinta, quando a gente está no paraíso com a nossa chama, e quando a gente entra na noite escura da alma, nós baixamos para a quarta dimensão, tá? E aí, o que acontece? Quando eu tive um sonho em que um homem, um senhor, me mostrava a solidão, isso aconteceu na quarta dimensão. Era uma solidão que eu não conseguia acessar ninguém, sabe? Quando ele me mostrava, eu sentia exatamente uma frequência diferente, como se eu não tivesse aqui na terceira, né? Eu estava lá na quarta. E aí ele me mostrou que se eu não fizesse nada, eu ia viver aquilo. Só que eu vivi aquilo aqui na terceira. Aquela solidão. E aí o que acontece? Vocês vão se identificar com o que eu estou falando. Como nós estamos oscilando as dimensões, isso faz com que a gente nos perceba desconectado das pessoas. Então, quando a gente fala que a gente não consegue ficar perto das pessoas, é porque nós não estamos na mesma frequência que essas pessoas, nós estamos oscilando. Ou a gente está na quinta, ou a gente está na quarta, no umbral, tá? No umbral, ou a gente vai para a terceira, que é mais baixa ainda, tá? Mas geralmente a gente fica entre a quarta e a quinta. E aí parece que as pessoas somem da nossa vista. A gente quer se conectar, mas parece que a gente quer se aproximar das pessoas, mas as pessoas são... É como se nós afastássemos as pessoas. Eu falava, cara, por quê? Eu estou tentando sair dessa solidão que eu estou sentindo, né? Quando eu estou sentindo a dor, a gente tenta isso. Quando a gente está passando pela noite escura da alma... Tem pessoas ao nosso lado, mas a gente não consegue se conectar com essas pessoas. E aí é que você percebe que a sua individualidade. Aí é que você percebe que você precisa encontrar a sua paz interna, a sua paz de espírito. Você precisa entrar em contato com o seu ser. Porque, gente, é uma dor que você fica aflito, que você fica agoniado e você não sabe o que é aquilo, e você tenta ir para a terceira para poder interagir com as outras pessoas, mas você não tem cabeça para isso. Você não consegue se concentrar, você não consegue, como é que eu vou dizer? Você não consegue se encaixar num assunto para poder interagir com essas pessoas. Até um momento em que você se isola e você experimenta essa dor e esse inferno interno, né? E aí você tem flashes dessas memórias, né? Como eu expliquei para você, na noite escura da alma onde eu estava passando, foi quando eu acessei que uma das vidas... Em uma das minhas vidas, acho que foi a memória mais pesada que estava ainda armazenada no meu sistema, foi que eu tinha crianças para sacrifícios. Então eu entrei numa dinâmica de me autoconstelar e eu sentia, né, aquela dor na alma e eu segui os meus movimentos. Eu deitei na cama, numa posição de parir, e eu chorava e fazia uma força exteriorizando aquela energia, que eram as crianças, que eu tinha sacrificado, e eu fazia o movimento de entregá-las de volta para a luz. Ali foi onde aquelas memórias foram se afunilando, e aí eu exteriorizei aquela memória mais pesada, mais forte, né? E aí
eu lembro que no mesmo dia que aconteceu isso, eu liguei para minha chama eu não estava bloqueada, mas a minha chama já tinha se distanciado, porque por que há esse distanciamento? A nossa chama se distancia justamente que é para você viver isso, né? Ela dá esse espaço para você experimentar isso, para você passar por essa dor. E aí, eu lembro que eu liguei para minha chama e eu falei, né? Acabou de acontecer isso e tal, e é como se ele tentasse me ajudar, mas sem querer se envolver. E isso também me doía um pouco, né? Tipo assim, olha, se acalma, né? Fica bem. Te entendendo, porém não querendo se envolver. Porque ele estava virado para a situação dele. Por quê? Porque ele também estava entrando no momento de viver o karma dele. Né? É assim, na noite escura da alma, é quando uma chama está de frente para outra e elas viram as costas uma para outra e cada um se separa de novo para viver o que cada uma precisa viver. Cada uma vai viver o que precisa ser vivido. Então a minha chama ela estava se virando para viver, se conectar com uma situação kármica, viver aquela memória, e nós, a chama feminina, viver a noite escura da alma, né? Porque eu não sei dizer a vocês se o divino masculino vive a dor escura, a noite escura da alma. Por quê? Eu como cientista, eu estou tentando pesquisar um pouco com a minha chama sobre o que o divino masculino vive, o que o divino masculino experimenta, sabe? Eu estou tentando, porque o que eu percebi é que o divino masculino, seja mulher ou homem, né, a parte nossa racional, eles passam por uma perturbação mental muito, muito grande, um conflito mental muito grande, tá? Como eu falei para vocês, porque eles estão captando o corpo, um quanto de corpo mental de todos os indivíduos encarnados aqui, seja na quarta ou na terceira dimensão, né? Enfim. E nós estamos experimentando um quanto, só da parte das emoções de todas as pessoas. Porém, quando nós estamos conectados e há essa separação, que é para a feminina viver a noite escura da alma e o masculino viver o karma, nós estamos vivendo ali a nossa individualidade, tá? Nesse momento, nós não estamos experimentando quantos de energia. Nesse momento é o momento que nós estamos passando por todos, porque nós somos muito velhos, gente. Nossa alma é muito, muito antiga. São muitas memórias, né? Nós pagamos muitas coisas, tipo assim, se eu matei alguém em outra vida, eu já morri daquilo, né? Mas só que a memória da dor ainda está no nosso campo. A nossa memória é no corpo emocional, de dores, né? Mesmo que a gente pague aquilo que a gente devia, acontecendo com a gente da mesma forma que a gente fez acontecer com outras pessoas, a dor, ela muitas vezes não é curada. E aí nós revivemos a dor, mesmo que nós não revivemos exatamente a história do mesmo jeito, como a minha chama foi viver uma dinâmica kármica, né? Que era o nosso triângulo de uma outra vida, quando eu fui viver a minha noite escura da alma. Só que não foi exatamente da mesma forma. Ele entrou em contato com aquela memória, que não durou muito, durou um período. Online como eu, não foi física, como em outra vida, mas ele reviveu aquela dor que ele sentiu, né? Aquela culpa, que no caso dele era culpa que ele sentia, né? Por eu ter feito, enfim, por eu ter feito uma desgraça com nós três naquela época. E nós nos voltamos para viver as nossas dores, a noite escura da alma, curar as nossas dores emocionais, né? E por isso que nós vivenciamos o inferno dentro de nós. Quando nós saímos, que nós transcendemos esse momento da noite escura da alma, nós ainda experimentamos dores,
E essas dores que nós experimentamos, elas são sim ainda dores nossas, com quanto de dores das outras pessoas. E também nós começamos a nos conectarmos com as dores do emocional da nossa chama, tá? Porque elas sendo racionais e nós emocionais, porque com certeza se você está assistindo meu vídeo, você é a chama feminina, independente de ser homem ou mulher, porque a chama masculina ela se informa, sim, se informa, mas eles se informam mais lendo do que assistindo, tá? Então, nós começamos a, depois disso, meio que trocar, sabe? Ou se conectar às nossas dores. Então, você começa a experimentar uma dor mais intensa e aí você procura a tua chama, se você estiver em contato com a tua chama, e você vai ver que a tua chama está sentindo aquela dor, né? E às vezes aquela chama também não está com... o pensamento dele não está muito legal, porque ele está captando o seu campo mental, né? Que também não está muito legal, que você tenta racionalizar as suas dores e você não consegue. Então, gente, a noite escura da alma é muito desafiadora, né? E se a gente consegue, porque nós conseguimos, passar por isso muitas vezes, gente, sem tomar nenhum tipo de calmante, nenhum tipo de medicação, nós conseguimos também, no momento dessa noite escura da alma, nós conseguimos não exteriorizar isso para as outras pessoas. Então é como se você vivesse, é como não, né? Você experimenta aquilo de uma forma que ninguém à sua volta nota, né? E você não consegue pedir ajuda, é uma coisa que meio que você é obrigado a passar. Que você também não consegue pedir ajuda para ninguém, você não consegue falar disso com ninguém, porque você não sabe o que a sua mente consciente não sabe, é tudo por sensação, não é pela mente, né? É tudo nos teus corpos, os corpos sutis e no corpo físico. Então é uma dor muito grande. E aí, depois que você passa, né, pela noite escura da alma, você precisa se reconectar de novo, tá? Com o teu ponto de equilíbrio. Você precisa, é o momento que você tem de você buscar entender sobre isso. Você buscar fortalecer um ego saudável seu, tá? Porque você vai sentir dor, passa pela dor. Se você tentar entender tudo isso com a mente, você vai se apegar ao sofrimento. Então, passou pela dor, não tenta focar no que você experimentou. Você quer saber o que aconteceu com você? Vai buscar informação. Vai assistir um vídeo sobre, igual vocês estão vindo aqui assistir agora. Mas não fique tentando racionalizar que aquela dor era referente a quê. Se vocês tiverem que saber, vocês vão saber. Tá? Por quê? Porque senão você vira o sofrimento. Você entra em sofrimento. Deixa eu ver mais o que eu tenho mais para acordar sobre essa noite escura da alma. Então você pode, dentro desse momento da noite escura da alma, você pode emagrecer, você pode ter insônia, você pode, enfim, sei lá, tua imunidade cair. Então você tem que cuidar da sua saúde, tá? Você tem que... Outra coisa, você precisa entender que a tua chama não tem nada a ver com isso. Ela não é responsável por isso, tá? Ela não é culpada por isso.
Isso tudo está combinado lá, que é para você não ficar criando memórias negativas agora com a tua chama. Depois que vocês experimentarem isso, vocês vão se reconectar de novo, tá? Não deixe o orgulho crescer em vocês, tá? O amor próprio, sim, né? Não estou dizendo que você vai ficar se humilhando para a tua chama, mas também não seja tão orgulhoso, não deixe a mente associar que essa noite escura da alma que você passou tem culpa. O culpado disso, né? O responsável disso é a sua chama, tá? Porque não é. Ele só... a gente é como se a gente fizesse, gente, um favor um pro outro, tá? Um favor um pro outro. E aí você quando você passa por isso, você vê que você tem força, né? E que você não consegue mais viver na superficialidade. Você começa a olhar assim, eu quero fazer mais, eu quero fazer mais pelos outros, eu quero colaborar mais. Você já não quer mais viver naquela superficialidade da terceira dimensão, né? E aí você precisa reconhecer que você experimentou isso tudo, que é para você não ter que morrer e ir para a quarta dimensão e ter que voltar. Para quando você deixar o corpo físico, você ir direto para a quinta dimensão sem nenhuma memória para ter que voltar para a quarta e descer na terceira de novo. E nós sabemos disso, gente. O nosso ego é novo. Nosso corpo, né, o ego físico e o ego mental são egos novos, né? Então ele não entende, ele não sabe. Por isso que você tem que se conectar com a intuição para você receber os insights do que você está passando, por que você está passando, tá? Que nós quisemos isso. E buscar sempre a disciplina de se autotrabalhar, de fazer o que precisa ser feito para poder acelerar esse processo e você sair logo dessas dores, tá? Porque nós aqui ainda vamos viver a quinta dimensão. Nunca esqueça disso, gente, que a gente não está aqui só para sofrer, acabou de sofrer agora você vai deixar o corpo e vai embora. Não! Nós também fizemos o acordo de depois, ao transcender as dores, as memórias, nós vamos sim viver a quinta dimensão aqui no corpo físico, tá? É só a gente ter paciência, não deixar de se autotrabalhar e não deixar a mente ego dominar a gente, tá? Porque muitas vezes o nosso ego mental tá bem, mas o nosso ego emocional está numa dor profunda. E muitas vezes o nosso ego emocional, o nosso corpo emocional, ele tá bem, mas o nosso ego mental está extremamente negativo. E aí você percebe, quando o teu ego mental não estiver muito bem, lembra, tua chama é racional. É a mente dela entrando em conflito, ela está passando pelo processo dela, e aí você não se identifica. Quando você tem esse start, isso não é meu, isso é da minha chama, você automaticamente se desconecta e deixa ela viver a dor dela sozinha, tá? Então é isso, gente. Se você estiver passando pela noite escura da alma, força! Força! Nós não passamos nada que a gente não consiga suportar, tá? Lá na frente, logo lá na frente, nós vamos estar vivendo a plenitude ainda aqui na Terra. Eu não tenho dúvida disso, não tenham também. Tá bom, gente? Beijo, curtam o vídeo, compartilhem, comentem, porque eu amo os comentários de vocês. Beijo, até o próximo vídeo.